Fala pessoal, tudo jóia? Bom, eu vou complementar a live que eu fiz ontem, né, o vídeo ao vivo ali explicando algumas coisas. Ficou pendente, eu precisei de sair rapidinho, então estou só complementando aqui. Eu vou deixar gravado que não vai dar tempo de fazer ao vivo, né? Prefiro fazer ao vivo que é mais divertido, bater papo, conversar com o pessoal. E dá pra gente errar ao vivo também, é mais divertido. E como eu não fico editando o vídeo nada, então da mesma forma que eu estaria fazendo ao vivo, eu estou fazendo aqui gravado. Só para bater papo mesmo. Aqui é um canal informal, apesar do canal eu ter habilitado ano passado para monetização, isso foi sugestão de alguns amigos que falaram: você não gosta de ajudar a ONG de bicho, aquele pessoal que você ajuda, os locais que você tenta ajudar lá, sim. Então, como a gente gosta de fazer essas coisas, o grupo de praticantes contribui com uma parte disso, para poder ajudar abrigos, né? Então, parte do valor que a gente arrecada com o grupo de práticas internas, de meditação, essa coisa toda, uma parte disso a gente acaba revertendo, tanto para abrigo de animais, ONGs, como para alguns locais também, pessoas necessitadas. Isso é uma coisa que eu faço porque eu gosto, eu acho interessante, é uma forma da roda girar também, né? Nos tratados antigos, nos ensinamentos antigos, dizia que a gente tem uma roda, que a gente chama de roda de Samsara, roda do Dharma, essa coisa toda. Já entrei em detalhes em outros vídeos, então tem explicação sobre isso. Mas um dos elos é a doação, é a fraternidade, né, de certa forma, é a doação de alguma coisa. A doação não tem a ver com dinheiro, tem a ver, pode ser dinheiro também, claro, né? As pessoas doam dinheiro, recurso, para ajudar alguém que está mais necessitado. Então, o seu excesso ou a sua sobra compensa a falta da pessoa e a roda gira. Então, antigamente, quando o pessoal vivia, né, quando a gente vivia em monastérios, reclusos, essas coisas assim, a fonte de renda era só em tribos ou vilarejos, coisas muito mais simples do que hoje em dia, pensando na dificuldade que tinha de locomoção, tudo. Então, os monges, os grandes sacerdotes, o pessoal que vivia recluso, fazia muitas orações, encantamentos, magia com ervas, né, que hoje é ervaria que a gente tem aqui, fitoterapia, tudo. Então, na época era muito diferente. Os monges passavam de casa em casa, os sacerdotes, os errantes, pedindo às vezes comida, roupa ou algum tipo de recurso, e em troca eles ofereciam orações, ofereciam encantamentos, ervarias, coisas que eles cultivavam nos locais. Então era uma forma de doação. A gente pode doar tempo, um abraço, um ouvido às vezes, né? É lógico que a gente não pode se tornar fantoche das pessoas. Então, em relação a algumas coisas que ficaram pendentes ontem, era isso, né? Ficou nas perguntas lá, esqueci de comentar. A doação não tem a ver com obrigação. Então, quando eles falam de lei de salvo, quando dou os 10%, todo tipo de doação é uma intenção direcionada para que tudo se movimente. Mas a gente não pode criar expectativas sobre o que vem depois, né? A gente tem que fazer porque é bom, correto e justo, e não esperando alguma coisa em troca. E mesmo que fizer esperando alguma coisa em troca, pelo menos faça, que vai ser útil. É melhor fazer esperando alguma coisa em troca do que nem fazer nada, né? Então, é a mesma coisa se você vê uma pessoa passando necessidade na rua e você tem como doar assim, 5, 10 reais, alguma coisa assim, ou um prato de comida, um saco de arroz, alguma coisa. Se você tem como fazer isso e dá para fazer, por que não vai fazer? Aquela pessoa está sofrendo, não importa o karma que ela tenha que cumprir, esse tipo de coisa. As pessoas justificam muito, né? Porque a pessoa tem um karma pesado, tem que sofrer até morrer. Tá, e onde que ela vai aprender sobre o que ela errou se ninguém ensinar? É difícil, se você está passando fome na rua, sem nenhuma estrutura, mas tem que sofrer até morrer. Nenhum mestre, nenhum espírito nunca falou isso para mim, pelo menos, né? As pessoas vieram aqui para sofrer até morrer para aprender alguma coisa. Pelo contrário, o sofrimento é uma forma de exaustão de causas passadas. Então a gente tem que ter o bom senso também de tomar cuidado. É igual o pessoal que às vezes passa no semáforo, vê uma mulher, uma criança no colo e fala: abriu as pernas porque quis. Não, gente. Se você nasceu numa família, numa cultura que você teve mais oportunidade de ter conhecimento, para ter mais lucidez e de repente não cair em situações que vão te provocar sofrimento, de repente a pessoa que nasceu naquela família não teve. Não importa o que ela fez, deixou de fazer em vidas passadas. E esse é um outro ponto, as pessoas se apegam muito a imagens. Eu não quero mais comentar sobre essa coisa de vídeo, de imagens, né? Eu faço algumas imagens, alguns desenhos, posto aqui, não peço nada para ninguém em relação a isso, ninguém nem ajuda no canal, né? Eu habilitei para monetização para ajudar ONGs, mas até agora eu não tive nem retorno sobre isso. Não gera recurso suficiente, curtida esse negócio todo que eu não fico pedindo para mim poder. Então eu nunca peguei um centavo de vídeo, de desenho que eu faço, nunca ganhei nada com isso. Não é o meu foco é ensinar práticas internas, alquimia interna, magia, essas coisas que eu gosto, que é o que eu pratico e para mim é a minha forma de viver. Não vivo disso, mas gostaria se um dia fosse possibilidade, não tem mentira sobre isso. Um dia se eu pudesse trabalhar com tudo aquilo que eu gosto, seria um puta prazer. Falar dessas coisas, atender pessoas, dar aulas, cursos, essas coisas do que eu gosto de praticar, para mim não é trabalho, para mim é uma puta diversão, no sentido bom, porque você vê as pessoas sofrendo menos. Quando a gente sofre certas coisas, eu passei por muitos problemas, né?
até onde se é que eu entendo alguma coisa hoje, sofri bastante com muita coisa para entender. Não tem a ver com karma, de novo, isso tem a ver com o aprendizado que a gente tem que ter aqui. Depois que a gente passa por uma série de coisas, é difícil ficar inerte quando você vê as coisas acontecendo ao redor e as pessoas estão buscando ajuda. Então, tem que aprender a caminhar só. O problema é você depositar de novo a sua intenção ou o seu desejo em imagens. Aí você fica preso a isso. E essa prisão não é boa. Então a gente ficar, por exemplo, eu gosto do tal yogi, de tal mestre taoísta, de tal Buda, de tal orixá ou de tal pessoa. E depositar fé na pessoa e não no ensinamento, não na prática, na técnica. E aí fica refém. Então desenho, imagens, pelo menos do que eu faço. Tem uns 3 ou 4 vídeos no YouTube, nos meus canais, no Instagram. Tem lá, explicando sobre o vídeo, de onde eu faço, como é que funciona, de simbologia. Porque é cansativo ficar falando de coisas que são irrelevantes. Imagem não ilumina a pessoa, símbolo não ilumina a pessoa. Nada disso ilumina ninguém. Antigamente, nos templos, quando a gente fazia aquelas mandalas lindas em templos antigos que o pessoal traz para o budismo também, para outras vertentes, as mandalas, os yantras, aquela coisa toda, a gente fazia aquilo para treinar a meditação, concentração na presença. Não era por causa da geometria do desenho bonito. É lindo de ver aquilo lá, mas sabe o que a gente fazia depois que fazia tudo aquele negócio gigante durante dias? Apagava, passava o pé em cima, andava em cima e depois começava a construir. Então isso é para a gente sentir uma energia boa e principalmente, a partir dessa energia boa, ter clareza, clareza de pensamento, clareza mental. Então nenhum desenho ilumina ninguém. Pelo menos os que eu faço não vai iluminar ninguém. Pode ter uma energia boa ali, uma geometria legal, você sentir afinidade com a energia, eu fico muito feliz e agradeço por isso, né? Sempre bom as pessoas prestigiar aquilo que a gente faz. Fico feliz, não tenho orgulho nenhum em relação a essas coisas. Só que ficar falando do programa, essas coisas não é meu foco. Meu foco é prática interna. É trabalhar com espiritualidade. Aquilo lá é só um hobby para que eu saia também um pouquinho, para que eu me divirta. E quando eu estou fazendo um desenho, eu estou meditando. Estou sentindo energias ali fluindo. E o mais importante não é o desenho, é a mensagem que vem embaixo. Né? Que é ali que a gente consegue sentir energia. Mas sim, cores, geometrias, tem muito significado e a pessoa tem que sentir afinidade. Mas isso não muda a conduta de ninguém. Então, apego à forma é um problema grave. Então, a gente tem que buscar a nossa essência para que a gente saia do conceito só da mente enraizada na forma. A gente tem que buscar um espaço de quietude para que a mente consiga ser aquietada e o nosso coração se abra. Né? Aí a gente começa a conversar. E em relação à referência de pessoas, eu comentei ontem do Wagner Borges porque eu gosto dele. Eu não consigo acompanhar todo o material de todo mundo por causa de tempo, né? Fico o dia inteiro na empresa, dou aula, faço atendimento, ajudo em centro voluntário. Então, meu tempo para ver vídeo, assistir coisa é bem escasso. Pelo menos por enquanto é bem escasso. Futuramente pretendo estar mais voltado para isso. Mas o Wagner é um cara que eu gosto bastante. Já tentei falar com ele algumas vezes, não consegui. Para a gente gravar alguma coisa junto, se ele quiser. Então, se um dia alguém estiver ouvindo aqui e quiser conversar com ele, fica à vontade. Então, é um cara que tem referência. Todas as pessoas, inclusive eu, têm opiniões próprias sobre qualquer coisa. Só que a gente não pode ficar preso. Então, o pessoal que às vezes quando referencia alguém, tem o Wagner Borges, dessa parte de projeção astral, que é o foco dele, ele é um cara focado, ele tem um Instituto de Projeção Astral. É o IPPB, o site dele lá, que ele foca em projeção astral. Tem o Rodrigo Roman, focado na parte de dimensões, de raças, extraterrestres, aquela coisa toda. É o foco dele, onde ele tem mais profundidade. Então, é um cara de referência. Tem algumas pessoas que colocam outras em pedestais, né? Aí complica. Então, por exemplo, tem gente que fala, aquele mestre, aquele ser lá, é o maior conhecedor do mundo desse assunto. Isso não acontece, isso não existe. Ninguém é o maior conhecedor ou dominador do assunto do mundo. Tem pessoas que eu conheci na roça, ou em vilarejos, ou em outros locais, até em aldeias. Pessoas simples, humildes, assim como eu já vi pessoas em hospitais, ou conversei com pessoas na rua, que tinham tanto ou mais iluminação que pessoas muito conhecidas. Livro não ilumina pessoas. Livro é uma fonte de conhecimento. A gente tem que lapidar o conhecimento e transformar em sabedoria, né? Então tem muitas referências. É que hoje em dia eu estou tirando um pouco o pé de passar referências, mas porque tem muita gente que às vezes não quer, né? O Paulo das Ervas. O Paulo das Ervas é um cara que eu gosto. É um cara super humilde. É um cara muito conhecido, sei lá, tem quase 500 mil de seguidores lá. Um dia eu passei uma mensagem para ele, Paulo, vamos fazer alguma coisa junto, bater um papo? O cara foi super solícito. Então é um cara que você vê que é muito humilde e tem um puta de um conhecimento e vivência absurda. Então Paulo das Ervas tem o canal lá da Lua Crescente e tem o YouTube dele, Paulo das Ervas. É um cara que eu gosto bastante. Todo mundo, todas as pessoas vão ter opiniões que vão bater com a gente, que não vão bater. Então ninguém é 100% perfeito, assim como eu não sou. Mas referência tem um monte de livros. Eu postei no meu canal lá, o Torta Cósmica, no Telegram, uma série de referências de livros, textos, tudo isso que o pessoal pode buscar lá também. Então referência tem muita gente. Só que hoje em dia eu seguro um pouquinho, porque a vaidade acaba predominando, né?
E tem muita gente que eu gostaria de ter conversado no passado, batido papo, ajudado, trabalhar algumas coisas em conjunto, mas infelizmente essas pessoas acabaram me decepcionando muito. Então hoje eu já não coloco tanta referência. Eu conheço muitas traduções, pratiquei. Por exemplo, quem não tem às vezes recursos para praticar presencialmente, tem as coisas do Yogananda, da Kriya Yoga, que é gratuito. Tem uma série de coisas que tem na internet hoje em dia que é tudo de graça. O meu grupo que eu sustento de práticas, eu ponho um valor mensal ali, porque eu já tentei fazer gratuito também. Só que eu não tenho recurso, estrutura suficiente e nem recurso financeiro para manter uma estrutura para me sustentar mais grupos de forma gratuita, que aparece todo tipo de gente e não querendo disciplina, conhecimento e prática. Oba-oba. Então é a galerinha que vai pipocar, vai funcionar como bolinha de ping-pong, né? Procura eu num dia, vai procurar outro que for a bola da vez daqui a um tempo, aí a hora que enjoar aquilo lá vai procurar uma outra pessoa. Então tá buscando alguém que está lá no topo da montanha. Eu nunca conheci ninguém no topo da montanha. Só mestres, né? Monges, yogis, errantes, dessa vida e de outras. Então a questão do topo da montanha, o pessoal busca muito referência da pessoa. Então se hoje eu falar que eu sou o mestre tal, a encarnação de alguém, e eu começar a contar isso e mostrar algumas coisas aqui, chove de gente. Chove de gente. Se eu falar que eu sou tal pessoa fora do corpo, independente de eu poder provar ou não, chove de gente. Se eu começar a manifestar algumas qualidades, algumas coisas, chove de gente. Então o pessoal quer pão e circo, não quer cultivo. Então, pelo menos do que eu aprendi, depois de apanhar bastante e entender, algumas coisas, se é que eu entendo alguma coisa, toda referência não pode ser contra a pessoa, é material. Quando eu conheci, por exemplo, o Wagner Borges há muito tempo atrás, foi através de livros dele. Eu não tive a oportunidade de estar presencialmente, conversar nada, mas gostei do material, gostei do conteúdo, vi alguns vídeos, não tenho tempo de acompanhar tudo, mas é um cara que fala e tem coerência em tudo que fala. Tem a vivência, tem a prática no corpo, independente de qualquer coisa. O Rodrigo, na parte dos ET, dessa coisa toda, você vê, ele fala disso continuamente com fluidez, porque gosta de estudar, gosta de mexer com isso, é a praia dele. O monge também, o Tian Xinshan, lá de Goiânia, é um puta cara de linha taoísta religiosa, então ele pratica alquimia, pratica tai chi, é um cara bom também para conversar essas coisas. Só que é um cara que vive mais recluso, ele segue a tradição taoísta mais religiosa. Enfim, tem um monte de gente que eu conheço, tem um monte de tradições, já comentei uma série de pessoas, já deixei referências aqui. Quem não gosta do meu jeito, tem gente, todo tipo de coisa hoje em dia, desde os caras ultra mega espiritualizados, chove lantejoula, até o pessoal mais simples e humilde. O que eu percebo é, não coloquem, assim como eu tento não colocar e nem ser, ninguém em pedestal. Ninguém tem que estar em cima do pedestal, a gente tem que caminhar com as pessoas do lado. É o que eu repito há 20 anos, eu não gosto de arrastar pessoas nas minhas costas em relação à parte espiritual e de práticas, isso não é bom. Isso não é bom para mim nem para ninguém, porque você vai arrastar a pessoa viva e depois de morto, né? E nem gosto que as pessoas fiquem caminhando na frente fazendo um tchauzinho, porque daí não tem com quem conversar, bater papo. Então o legal é quem está do lado. A gente ensina o que sabe, transmite o que pode. Se a pessoa tiver um mínimo de bom senso e força de vontade, ela vai caminhar. E a partir do momento que aprendeu tudo que você já sabe, que te ultrapassa, ou que pelo menos ande junto, para os dois aprendendo junto. Não tem competição. Isso é senso de fraternidade. A gente ensina e ajuda no que pode. Não no que quer e não no que a pessoa quer. Tem muita gente que busca a ajuda que quer e não que precisa. E aí complica. Não dá para ajudar, às vezes, do jeito que a pessoa quer. E todo mundo tem as suas limitações, tanto físicas, emocionais, quanto espirituais. Cada um tem que atuar da forma como lhe cabe, não de forma forçada, né? Então é o bom senso, é abrir o coração, é ser verdadeiro, em todos os sentidos. É a mesma coisa o pessoal que vai ensinar. Eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalham, que dão aula de yoga de repente, ou que dão aula de magia, ou professores de faculdade, ou médicos, que você vai conversar, a luz que é emanada do coração é maior do que muitas pessoas que aparecem aí, que se dizem super espiritualizadas. Que é uma coisa que só uma pessoa que tem muita luz consegue fazer, esse pessoal que trabalha na Cruz Vermelha, naqueles locais que não tem o mínimo de condição, aquelas pessoas são bodhisattvas encarnados. Porque tem que ter uma compaixão e um nível de fraternidade para você ir no meio do mato, pegar vilarejo de tribo com as pessoas doentes, passando fome, necessidade, com um monte de bandidos de pano arma na cabeça, você está ali por compaixão. Se isso não é compaixão, então tem pessoas muito mais iluminadas no mundo do que o pessoal imagina, só que não se vendem. Não vendem espiritualidade, praticam a ação dessas pessoas. É isso que vale para os espíritos, é isso que eu escuto deles em relação às práticas, em relação a qualquer coisa, independente de quem acredita ou não. A lucidez a gente tem que ter aqui.
A parte de conversar com o espírito, ver coisas, escrever, canalizar, isso são só faculdades. Não tem nada demais, não mostra a luz no coração da pessoa. Quando eu estava praticando isso há 15 anos atrás, em alguns retiros, em alguns meios, foi uma coisa bem clara que a gente vai percebendo. Tanto de ilusão que existe nesse meio, tanto de gente se machuca. Porque vira bolinha de ping-pong. Ou peteca, né? Cada hora está num lugar fazendo uma coisa e nunca vai conseguir realizar se não parar e aquietar. Sentar na calma, né? Então referência tem de um monte de coisa, já dei um monte, vou continuar passando algumas de vez em quando. Mas não fico tanto tempo referenciando, porque muita gente já me decepcionou e continua me decepcionando em relação a atitudes que a gente vê que o que fala não é o que se pratica. E aí é triste, né? E isso vale para mim também. De repente eu falo alguma coisa aqui e a pessoa fala, mas eu te vi tomando uma taça de vinho ou uma cerveja ou comendo um churrasco. Vai ver, porque eu não sou melhor do que ninguém. Não estou aqui para sair levitando no chão. Pelo contrário, tenho que pagar minhas contas, fazer minhas coisas. E o trabalho com a espiritualidade para mim é diversão e prazer. Porque é o momento que eu estou sendo eu. Quando eu estou sentindo as coisas, quando eu estou trabalhando com isso, quando eu estou ajudando de forma voluntária nos locais que eu ajudo, quando eu estou dando aula de prática interna, essas coisas para mim é quem eu sou de verdade. A outra parte aqui é quando a gente veste roupinha, põe um crachá e vai adquirir o ganha-pão. Porque isso é necessário para a vida material, humana, e é a partir do nosso trabalho no dia a dia, a convivência com as pessoas, que a gente aprende sobre compaixão e fraternidade. Eu aprendi isso com um mestre espiritual há muito tempo atrás, quando eu comecei a desenvolver a parte de emissão de energia, de emissão de Chi, cura prânica, essa coisa toda que eu estudei e pratiquei. E pratiquei muito, pratiquei mais até do que estudei, mas pratiquei muito para poder adquirir. E uma coisa que a gente vai aprendendo, até que a gente atenda muita gente de forma voluntária, vamos dizer assim, você quer mexer com emissão de energia de qualquer linha, reiki, cura prânica, cura quântica, qualquer coisa que você queira emitir, vai querer alfá, pega pelo menos 100 pessoas e atende de gratuito, mas não vai atender uma pessoa por dia ao longo do ano, não. É pegar um dia mesmo e 10, 15 pessoas num dia, 10, 15 no outro, 10, 15 no outro, para ver até onde você tem um limite. E até onde a tua vontade de ajudar a pessoa é maior do que a tua vontade de ganhar algo em troca. Então, quando você vai, por exemplo, numa tenda de umbanda, numa ilha de candomblé, num templo taoísta, num templo budista, numa igreja, num local que é voluntário, que a pessoa não está ganhando nada, pelo contrário, pelo menos médios que trabalham em centros, eu também sou médio, também trabalho com algumas coisas, a gente paga para trabalhar. Isso eu falo assim, a gente paga para trabalhar, no sentido literal da palavra. Por quê? Quem sustenta essas casas? Ou é por doação, ou porque a pessoa vende, consegue vender alguma coisa ali para poder sustentar a casa, ou o pessoal que ajuda nessas casas voluntárias tem que sustentar, tem que pagar tudo. Então, em alguns locais que a gente ajuda, quem paga são os médios, são os ajudantes, os passistas, qualquer pessoa que está ali dentro. Porque o pessoal acha que uma casa dessa, as doações, sobra muito dinheiro. Não sobra nada. Não sobra nada, não. Casa voluntária, pelo contrário, a maior parte das pessoas vão pedir tudo e nem agradecendo, agradecem. Ainda muitas vezes sai de lá com uma ingratidão absurda porque escutou o que não queria. É a ajuda que quer e não a ajuda que precisa. E aí não tem ajuda. A pessoa não vai de cabeça aberta, não vai de coração aberto. Vai lá fechado querendo ouvir alguma coisa que ela é especial. Todo mundo é especial, mas todo mundo também não é especial. Todo mundo tem anjo e demônio dentro do corpo. Lembrando que demônio é conhecimento. De onde vem a palavra, né? Demônio significa conhecimento. Não é um ser de fim. Isso daí é o nosso estado de distúrbio emocional. Então, quando a gente se apega demais às coisas nos pegam. Toda vez que a gente gera apego, as coisas grudam na gente. Por isso que a gente fala tanto de sentar na calma, de estar presente, de abrir o coração. Mas no dia a dia, eu detesto o trânsito. Principalmente com gente mal educada, né? Que hoje em dia tá difícil. Todo mundo tá ansioso e com pressa para tudo. Eu também, porque eu tenho que trabalhar. Mas no trânsito é brabo. Então a gente fecha o vidro, liga um rock, um blues, um reggae, alguma coisa ali. E vai sentindo a vibração ali da música, e vai fazendo mantra. Senta no carro e vai. Principalmente quem tem que dirigir muito ou pegar trânsito continuamente. Tem que treinar a paciência. Porque senão você vai agredir, ficar com raiva, vai somatizar no corpo e ficar doente. Então com a parte espiritual é a mesma coisa, não pode ter apego. Os maiores mestres espirituais, tanto encarnado como desencarnado que eu conheci, são pessoas simples, humildes e que estão no meio de todo mundo. Pega um Cristo, um Buda, um Lao Tse, estava no meio da galera lá, no meio do povão, abraçando, beijando, confortando, dando alento e ensinando como sair do sofrimento. Mais do que o exemplo, mais do que a teoria, era o exemplo deles, na prática. Então a gente tem que se espelhar pelo exemplo das pessoas e não pelo corpo, pela encarnação. Tem pessoas encarnadas atualmente que são encarnações de Budas, são encarnações de Cristos, porque todo mundo tem Buda e Cristo dentro.
Ninguém está dividido em relação a isso. A gente só tem que achar dentro da gente, como Sócrates dizia, né? Recordar o que esqueceu e tirar essa doutrina, esse apego necessário por algo ser melhor do que outra coisa. De repente você vai achar um professor ou uma professora de yoga ou de alquimia na tua cidade, na beira da esquina, numa casa simples e humilde, a pessoa vai ter mais realização que aquela pessoa que tem 50 mil pessoas ali beijando e idolatrando os pés dela. Grandes mestres, normalmente têm um cultivo muito mais forte do que a propaganda. Então tem muito pouca gente. Eu vou contar uma coisa que eu não costumo contar muito não. Mas há muito tempo atrás, quando eu estava praticando algumas coisas, físicas e espirituais, claro, sempre, né? Mas eu sempre procuro trazer para o corpo, porque quando eu pratiquei só a parte religiosa, de ficar só na parte de prostrações e mantras, não tive tanto resultado quanto quando eu comecei a trazer mais para o corpo, né? Sustentar a energia do céu na Terra. Então a gente tem coisas para fazer. Mas uma coisa que eu aprendi, teve uma vez que eu estava conversando com um mestre, vamos falar fora do corpo para facilitar, mas um mestre espiritual, independente de quem seja. Se um dia alguém quiser falar alguma coisa espiritualmente, que eu dê o nome, eu vou dar o nome, do contrário, não importa quem. Então eu estava conversando com esse mestre fora do corpo, e eu estava curioso na época, porque eu tinha muita vontade, isso era uns 10, 15 anos atrás, não lembro mais a data. Eu tinha muita vontade de ensinar as coisas, já estava dando nome de algumas coisas, e perguntei para ele quantos alunos ele tinha. Aí ele falou, eu tenho uns 3 ou 4. Eu falei, mas não é possível. Porque só encarnado, a quantidade de pessoas que seguem a mesma filosofia de vida, a mesma coisa desse mestre, é muita gente. E no plano espiritual, mesma coisa. E eu falei, quantos discípulos, quantos alunos você tem? Ele falou, 3 ou 4. Eu falei, como assim esse tanto de gente que te segue, que te acompanha? Eu falei, você perguntou quantos alunos eu tenho, e não quantas pessoas gostam do que eu falo. E isso daí me deu uma lição absurda, né? Hoje em dia eu entendo isso com mais claridade. Se é que eu entendo, né? É a forma como eu entendo. Por que ele falou dessa forma, né? Porque muitas coisas que são ensinadas, quando a pessoa realmente se torna um aluno, quando a pessoa quer aprender, a pessoa tem um esforço, ela tem uma dedicação, ela tem uma vontade, ela tem uma entrega. Não quer dizer confiança cega, pelo contrário. Hoje, quando eu vou conversar com uma pessoa física ou desencarnada, é do mesmo jeito. Trato da mesma forma. Porque não é porque está fora do corpo, que se realmente for um mestre ascenso, ele não vai se tornar arrogante, vaidoso, vai te humilhar. Vai te ensinar e te colocar no teu lugar para você aprender e não sofrer. Para não passar por coisas ruins que eles já aprenderam e que a gente ainda está aprendendo, né? Eles vão querer evitar o nosso sofrimento. Quando ele falou que tinha 3 ou 4, porque as pessoas que estavam ali praticando e fazendo, realmente estavam ali praticando. Estavam querendo desenvolver alguma coisa, praticar alguma coisa. Óbvio que isso foi um ensinamento, claro, né? Foi uma forma dele mostrar. Tem muitos alunos, tem muitas coisas. Espiritualmente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aqui na matéria é a mesma coisa. Por exemplo, eu posso ter lá, 100 alunos fisicamente aqui, que estão aprendendo e estão se desenvolvendo. Eu posso ter 50 mil pessoas que já passaram pela minha mão, ou que eu já atendi, ou que eu já dei aula. Quantidade não significa que a pessoa está desenvolvendo. Por isso que eu falo, virar bolinha de ping-pong, ou virar peteca, né? Tem que tomar cuidado, porque o efeito sanfona, quando a gente busca coisas internas, principalmente de magia, de alquimia, tem um período para acontecer. É o que eu expliquei no vídeo de ontem, né? Tem um período para as coisas acontecerem. Então a gente tem que ter primeiro amor, praticar e conhecer tudo. Por exemplo, eu gosto muito de muitas coisas, então eu pratico várias coisas ao mesmo tempo. Desde que eu consiga encaixar e não virar uma salada de fruta com maionese e feijoada misturada. Vai dar indigestão e machucar. Então a gente tem que encaixar tudo na caixinha certa. As minhas práticas internas, dentro do que eu pratico, sustento hoje das linhagens que eu pratico, não importa o que, são práticas internas. Espiritualmente é energia, o pessoal chama de Micael, de Arcanjo Miguel, de Cristo, de Buda. Não importa o nome, isso são só rótulos, são títulos. A gente tem que buscar um caminho de desenvolvimento, são práticas e formas. Quem gosta de yoga, né, vai praticar asana, vai praticar pranayama, vai praticar meditação, mantras, pujas, bhakti, vai praticar um monte de coisa, são termos, que é voltado para o hinduísmo, não é tanto a minha praia. Eu pratico, já pratiquei e fui iniciado em um monte de linhagem, nessa vida e em outras. Isso não torna ninguém melhor. Então se a gente está encarnado aqui, porque tem alguma coisa para fazer. Se tem alguma coisa para fazer, a gente tem que andar, caminhar, ser útil em relação a isso, poder se ajudar. E como é que a gente sabe se a gente está aumentando a nossa energia ou se ajudando? Quando a mente começa a quietar, quando o pé e mão está quente, a cabeça está fria. Quando a raiva não está mais pegando fogo constantemente. Quando a gente está olhando para as pessoas de forma mais calma. Quando a gente não precisa de mentir para poder criar alguma coisa. Quando a gente deposita muita expectativa nas coisas, a gente vai se decepcionar, principalmente com pessoas.
Sri Yukteswar, que foi um dos professores do Yogananda, quando eu estava estudando, eu fui iniciado na linhagem deles, eu achei muito bonito uma coisa que fez muito sentido na época, isso em 2007, quando eu estava praticando Kriya. Ele falava nos livros lá, estava escrito, né, e depois eu tive alguns sonhos com isso, vi algumas coisas, ele falava, né, o Yukteswar falava para a gente não criar expectativa, para a gente não ter esperança, de certa forma, sobre as coisas, porque senão a gente vai se machucar. E quanto menos expectativa a gente cria, mais fácil é a gente liberar. Resumidamente, mais ou menos isso que eu estou comentando. Claro que ele explicou de outra forma, quem gosta disso, leia os livros do Yogananda, que são excelentes. Independente da questão religiosa que tem envolvida nisso hoje em relação a quem sustenta. Kriya Yoga não é só do Yogananda, tem uma série de vertentes, mas a filosofia de vida do Yogananda foi muito bonita, né? É um grande mestre, eu gosto muito, tenho muito respeito, é um amigo espiritual. E nas linhas que eu gosto bastante tibetanas, tem muita gente boa também, né? Então vocês podem estudar, que tem bastante coisa. Eu gosto muito de linha oriental, mais voltado para a parte tibetana, chinesa ali, mas gosto muito da parte hinduísta, ali na regiãozinha do Himalaia, do Nepal, que tem muita coisa boa também. Eu gosto de praticar essas coisas. Então tudo dá para ser praticado, desde que a gente encaixe tudo direitinho e não se machuque. Só não pode ter essa expectativa e essa gana tamanha de chegar em algum lugar rápido, porque não é assim. A gente tem que abrir espaço e não fechar espaço. Então, quanto mais a gente se apega e gruda coisas, como se aquilo fosse a única verdade, menos a gente aprende. Porque todas as coisas têm coisas boas para ensinar. Tem amigos de todas as religiões e tradições. Se for pessoa boa que está sustentando coisa boa, vai caminhar junto. Vai caminhar junto. Por exemplo, dentro da Umbanda, adoro o material do Mata e Silva. O pai Guiné falou para o Mata, né? Não lembro exatamente a frase, mas ele falava que quando você trabalha com espiritualidade ativamente, por exemplo, no caso de terreiro, que era o Mata e Silva, o pai Joaquim falou para ele, foi o pai Guiné que falou para ele, se não me engano, falava que a única coisa que a gente pode esperar é ingratidão. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente espera ingratidão, porque realmente é o que é. E a gente vê, depois que atende muita gente, que eu estava comentando, a gente atende muita gente voluntariamente, a gente continua fazendo isso, mesmo pagando para trabalhar, ninguém vai estar mais preocupado em ouvir o problema do outro. Você está ali por compaixão. Então, se tiver que escutar 20 mil vezes, 20 mil problemas, você vai perceber que dos 20 mil, 50% é tudo a mesma coisa. As pessoas sofrem pelos mesmos problemas, a maior parte das vezes. Né? Então, você está ali por compaixão, para ajudar, para emanar energia, para dar um passe, para trazer uma entidade para ajudar alguém, para ensinar uma prática, para transmitir algum conhecimento, para a pessoa sair do sofrimento. Mas é a entidade que vai tirar a pessoa do sofrimento? É o espírito que vai tirar a pessoa do sofrimento? A pessoa é um espírito, a pessoa é uma entidade. Só precisa de recordar isso, como Sócrates dizia, e abrir os espaços para reconhecer, para limpar. Porque se não aprende a se limpar, fica sempre dependendo de alguém. E quando desencarna, ainda permanece atado a isso. Né? Então a gente não pode ter apego às coisas. Pratiquem de tudo, estudem de tudo, mas ponham alguma coisa em foco, alguma coisa para se desenvolver profundamente. Então, parte interna, pelo menos o que eu pratico, não só ensino, mas pratico, tem que praticar, não tem jeito. Não adianta ficar o tempo todo decorando versículo de livro, estudando o tempo inteiro, lendo o tempo inteiro, vendo vídeo o tempo inteiro, vendo imagem o tempo inteiro. Se não praticar, se não tiver isso no corpo, a realização clara, corpo de clara luz, né, que eles chamam, se não começar a cultivar isso, não tem realização. E aí tem a frustração, e a frustração leva a mágoa, a mágoa leva a raiva. E a gente tem todo esse ciclo, né, que é destrutivo pra gente, porque a gente criou apego e expectativa. Então não estou aqui como dono da verdade, mestre de ninguém. De novo, sento no meu próprio rabo e olho meus erros. É com isso que a gente aprende, que a partir do momento que eu achar que eu estou certo em tudo, ferrou. Aí meus canais começam a fechar e eles falam, você sabe tudo, então tá bom, fica aí por conta própria. E eu me encerro, né? Então a gente não pode ter vaidade. A vaidade existe, a arrogância existe, porque a gente está em forma humana. Vai ter dia que a gente vai estar puto, com raiva, triste, magoado, chateado, como já cansei de ficar com muita gente. Isso é normal. Mesmo a gente não criando expectativa, a gente está humano. Então, quando alguém magoou a gente fica triste, magoado. Limpou isso, acabou, fim. A questão é o quanto a gente arrasta disso, né? Arrastar mágoa, arrastar frustração, arrastar culpa. Isso não leva para lugar nenhum. Os mestres sempre falam isso. Pratique até a última respiração, até o ato da morte. Porque se até o ato da morte você praticar e cultivar, pode ser que naquele exato segundo, na última suspirinha ali, você se ilumina. Então, não tem desistir. Quando a gente trabalha e vive espiritualidade. Não existe falar, vou desistir, eu não estou nem aí mais. Foda-se o mundo, que tudo acabe, que cai um meteoro e estoura a Terra, ninguém mais vai se iluminar. Não, vai vir alguém resgatar.
Tudo isso pode acontecer sim ou não. Na dúvida, pratique e cultive, que vai ser a única certeza que você vai ter é a partir do próprio coração e da própria realização. Do contrário, é alguém que fez. Não foi cultivado, não foi realizado, continua só teorizado. Então a gente tem que abaixar nossa bola, isso daí eu apanhei bastante para entender, a gente abaixa a nossa bola, não se apega à expectativa das pessoas, nem em relação a gente, e nem a gente tem que ter uma expectativa em relação às pessoas. Todas vão decepcionar em algum momento. Alguma palavra que vai sair ali, a pessoa vai achar que é para ela. E a hora que saiu uma coisa que era tua para ela, e ela pegar para ela, vai ficar para ela. E aí gera mágoa, gera frustração, isso não é bom. Então, quando alguém te magoar, ou quando alguém nos magoa, me magoa, entende que a pessoa está sofrendo de alguma coisa. Ou que você não entendeu direito e você está sofrendo. Um dos dois está em sofrimento. Então, quando existe a mágoa, a tristeza, a culpa, essa coisa, é porque alguém está em sofrimento. Então, para e reflete. Beleza, eu fiz alguma coisa? Na dúvida, considera que tem alguma coisa. Emana uma energia boa, faz uma oração que não custa, de graça. E se a pessoa estiver cobrando alguma coisa em relação a você, faz a mesma coisa. Então as coisas vão fluindo de forma mais fácil, porque a gente vai morrer, né? Então isso é fato. Quando eu falo isso, o pessoal assusta, vai morrer, morte e transmutação. Isso é um fato, né? Mesmo os grandes sacerdotes, mestres iluminados do passado, todos faleceram. Buda, Cristo, todos desencarnaram. Todos desencarnaram. Aqui ficou só. E mesmo aqueles que levaram o corpo junto, que dissolveram o corpo, os grandes mestres, ainda assim, o que sobra disso são os ensinamentos. E a energia, claro, a energia está em tudo e todas as coisas. Então, quando a gente entende que tudo e todas as coisas fazem parte da gente, não tem o mestre maior ou menor, faz parte da gente. Pode estrela tanto quanto a gente, só que é energético, né? Então, essas muitas dimensões, esses muitos seres, esses muitos mestres, posso estar errado, claro, posso estar falando uma grande besteira, não estou falando a verdade, mas são muito humildes, são muito humildes. Já passei por experiências muito estranhas nessas coisas. Teve uma vez que contei com uma amiga minha, que até hoje eu desacreditei um pouco, né? Mas aconteceu algumas coisas bem legais. Quando eu era criança, minha mãe e meu pai de vez em quando ajudavam asilo, alguma creche, alguma coisa. E já teve vezes a gente entrar no asilo e a gente ser recebido na porta. Eu era muito criança. E meu pai não acredito, eu não gostava disso. Ambos meus pais já desencarnaram, né? Mas provavelmente se alguém daquela época estiver me ouvindo vai lembrar. Mas tinha um senhor que estava na porta, vestido de branco, no asilo lá, recebeu a gente, caminhou para dentro. A gente chegou lá dentro, perguntou para a mulher lá que era responsável do local quem era o senhor que tinha recebido a gente, já falou que já tinha morrido. E assim, as pessoas acham que isso não existe. É umas coisas estranhas. Eu estava uma vez na rua, estava chateado com um monte de coisa, uns anos atrás, fui buscar minha esposa à noite no local que ela dá aula, parei o carro na rua, desci do carro, e na esquina tinha um senhorzinho parado ali, bem velhinho, com um chapéu de palha lá, pedindo dinheiro. Quando eu estava passando na cidade, pedindo dinheiro. Quando às vezes eu vejo, e a pessoa, você vê que a pessoa realmente está ali, não está de forma leviana querendo te assaltar ou fazer alguma coisa, às vezes se eu tiver alguma coisa ali eu dou, se eu puder, né, se tiver condições, eu dei. Peguei, tinha 10 reais no bolso, eu dei e saí andando, né. Falei, tudo de bom, saí andando. A hora que eu virei para trás, já não estava, tinha 2 segundos depois, né, eu dei dinheiro e fui só virar para trás para ver meu carro. Falei, se for alguma coisa, se tiver algum problema ali, né, você fica meio ressabiado à noite, na rua, em alguns locais aqui de onde eu moro é meio complicado. Então você tem que ficar meio assim, né, eu olhei para trás, já não estava mais ali. Aí veio aquela energia gostosa, então são coisas estranhas. E eu posso citar um monte de relatos aqui. Inclusive, quando faleceram pessoas da minha família, que depois eu fui ter contato espiritual e entendi que realmente essas coisas acontecem. Então a gente pode estudar de tudo, pode praticar de tudo, deve, só que a gente tem que ter os pés no chão, parar de adoração e fé cega. Tem que ter os pés no chão, e a cabeça no céu, claro, né? Mas os pés no chão. Então pratique estudo de tudo, mas não se apegue. Hoje em dia, tá fácil. Então tem muito texto pronto, tem muita gente aí pronta para vender espiritualidade, mas pouca gente praticando. Porque se todo mundo que vende espiritualidade hoje estivesse praticando, o mundo não está cagado do jeito que está, né? A coisa está bem estranha, está muito pervertida, tanto física como energeticamente. Mas tem muito mais gente boa do que ruim no mundo. O problema é que a maior parte das pessoas boas são muito tímidas e reclusas. E às vezes quando quer se colocar para frente, acaba agindo de uma forma muito tempestiva, muito ansiosa. E essa ansiedade, toda essa expectativa em querer convencer os outros de algo, machuca. Então, primeiro, ajude as pessoas de forma clara e lúcida. Pegue gente ao ponto de você não conseguir nem pensar em querer ouvir ou manipular o problema da pessoa. Só ajude porque tem boa vontade.
Então ajude muita gente ao ponto de você poder observar aquilo com uma parcimônia e entendendo que a pessoa que está ali está sofrendo. E se você pode fazer alguma coisa, ajude, porque a roda vai fechando. Todo o excesso de uma pessoa e falta da outra. Eu repito isso há muito tempo. O mundo, o universo é perfeitamente equilibrado. Só que quando falta muito, porque alguém está tendo mais do que o outro, aí complica. É quando você tem um rei que tem milhões e milhões e milhões, e tem outras centenas de pessoas passando fome e necessidade, todo o excesso daqui poderia estar compensando e todo mundo andando junto. Só que enquanto existe competição, vaidade, arrogância, predominância por conhecimento, o conhecimento astuto, que o Lao Tse diz muito, né? Conhecimento astuto. Então, quando as pessoas usam o conhecimento de uma forma leviana, para sempre ter o ganha-ganha, tudo continua sofrendo. A gente continua sofrendo. Vê-se pelas empresas, todos os meus amigos, e eu também trabalho em empresa, vê-se todas as pessoas que eu converso, atendo, que estão sofrendo por causa de trabalho, ou falta, ou excesso, ou por causa de raiva, ou por causa de competição. Então virou um grande reality show o mundo hoje de pessoas pipocando conhecimento, tolices, e pouca gente falando de coisas boas, pouca gente querendo se ajudar. Quantas pessoas sentam debaixo de uma árvore? Quantas pessoas sentam com a família para almoçar que não está com o celular ou vendo TV? Quem tem pai e mãe vivo, quem tem avós, pega um dia e fazer um piquenique debaixo de uma árvore. Ai, coisa besta. Vamos pro shopping, vamos tomar cerveja, vamos pro boteco. Tudo questão de afinidade e propósito. Quando a gente para, senta na grama, debaixo de uma árvore, com pessoas que a gente gosta do lado, a natureza já está comendo uma boa parte das emoções ruins. De novo, boas pessoas, espíritos iluminados, estão às vezes numa esquina. Não vão estar em cima de pedestal. Não precisa. Não tem necessidade disso. Hoje em dia está fácil a informação, a gente pode acessar e ter o que quiser na mão. Só que a gente precisa de cultivar isso. Se não cultivar, a realização não vai acontecer, nem para mim, nem para ninguém. E o cultivo é até a última respiração. Uma vez me perguntaram se estava no topo da montanha, até escrevi sobre isso um tempo atrás. Eu não sei o que é o topo da montanha. Porque é só uma montanha. Pedras, terras, um monte de coisa. A nossa consciência pode ser a montanha. A gente pode estar em cima, embaixo, no meio. Não é essa a questão onde a gente está. É o que a gente faz com isso. Se eu estiver no topo da montanha sozinho, senta e medita. Se eu estiver na base, um monte de gente plantando e colhendo, vamos lá plantar e colher e ajudar. E se eu souber alguma coisa que eu aprendi no topo da montanha, ensino quem está embaixo para subir junto. E todo mundo sentar em meditação junto. E a ideia é que todo mundo colhe mais feliz, né? As plantas nascem melhor, as pessoas vão ter mais recursos, não vão mais competir entre si, porque estão trabalhando o interno e externo em harmonia. É isso que a gente busca, né? Então eu fiquei de explicar isso para finalizar o vídeo de ontem, mas não deu tempo. Então deixei gravado aqui agora e espero que seja de auxílio para as pessoas que perguntaram sobre isso. De novo, não sou dono da verdade, mestre de ninguém, então tento aqui trazer um pouquinho da forma do que eu cultivo. É lógico que quem me conheceu há 10, 15, 20 anos atrás vai falar que estou falando besteira e que eu não sou assim. A gente não é a mesma coisa. Se a gente não passa por experiências e não aprendeu com isso, aí a gente continua do mesmo jeito. Síndrome de Gabriel, nasci assim e vou morrer assim. Não. A única coisa é que eu não arrasto mais pessoas. Tem muita gente que busca só quando tem problema. Ou só quando as coisas começam a dar errado, que percebeu que estava ali. Não tem problema, eu continuo ajudando. Só que não do jeito que a pessoa quer. Do jeito que eu posso. Porque senão eu sacrifico o meu cultivo pela pessoa que não quer cultivar. Então o meu foco é sempre ensinar cultivo. Não são desenhos, não são essas coisas. Tem um monte de gente boa aí, canaliza, incorpora, faz não sei o que, para desenhar. Cheio de gente boa. Aí eu foco. O meu é só para trazer um pouco mais de diversão, um pouco mais de alegria. Então, quando a gente vê uma imagem bonita, um símbolo bonito, um desenho bonito, eu trouxe uma alegria, uma energia boa, agradece, porque eu não faço para mim. Tanto é que eu nem assino essas coisas, não ponho nada, não ponho nem meu link nos desenhos, nada, só posto. Poderia estar fazendo isso, mas não tenho paciência, não é meu foco. Meu foco é cultivo. Então a gente tem que cultivar com simplicidade, é a minha forma de lidar com isso. Não sei se estou certo, se estou errado. Muita gente escuta isso, vai achar que é vaidade, ou que eu tô, ele fala isso porque é bonito falar. Quem me conhece sabe como é que eu sou, né? Por isso que eu falo, com qualquer pessoa que vocês forem aprender, uma pessoa numa escolinha de 2 pessoas na sua esquina, ou um supermestre com 50 mil pessoas ali sentado. Observa a pessoa antes da parte espiritual, sente a pessoa. Vê se a pessoa faz cocô, xixi, se ela rota, peida, se ela fala besteira, um palavrãozinho de vez em quando, se ela é humana.
ou se já criou uma máscara tão grande de arrogância em que se tornou um super mestre, né? Então a gente tem que primeiro ser humano, porque espírito todo mundo é, não existe ninguém que não seja espírito. Tudo que existe é espírito, é energia indivisível. Então é isso que a gente busca, o cultivo da harmonia para a gente chegar a um estado de pacificação. E essa pacificação, vivo ou morto, é o nosso estado de consciência, permanece um pouquinho mais claro, né? É a clara luz, a lucidez, e é isso que a gente deseja, né? Que todo mundo possa ter mais fraternidade, porque quando todo mundo está feliz e junto, confraternizando de algo bom, ninguém sofre. Se ninguém sofre, dá pra gente trabalhar em harmonia. Beleza? Então espero ter ajudado aí. Um abraço, tudo de bom.